Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do último podcast da Terra. Esse podcast que é formado por três amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para falar sobre a vida, universo, cultura pop, educação de jovens e adultos e tudo mais. Estou aqui com a Daniela Graner, oi Dani, Olá! e Olá! com o Eric Lor. Oiê, tudo bem? Eu sou o Danilo Franco e aí, pessoal? Como foi a semana de vocês, depois da estreia da segunda temporada, do nosso podcast querido? Hoje, Eu acho que eu tô com... particularmente, eu tô com muito sono, porque eu fiquei acordada até tarde esperando a Nayara Azevedo desistir do Big Brother, ela não desistiu. Tô muito pé da vida. Ela ameaçou desistir? Ela fez todo um show que ia embora, que ia arrumar as malas e não foi. Tava esperando ansiosamente. Eu ia falar que eu tô ficando um pouco mais famoso, né? As pessoas agora me abordam na rua, eu não consigo ir ao shopping mais, muitos DMs chegando. Eu acho que essa segunda temporada veio assim com tudo. Luciano chora nesse momento de inveja. Ô, Lor, você ainda tá dormindo, tá sonhando acordado? O que tá acontecendo? Não, rapaz, era referência do Luciano. Desculpa, gente, agora, como a gente falou no último episódio, a gente mudou a data de gravação, a gente tá gravando segunda-feira de manhã, então eu ainda tô no modo domingo à noite, então eu ainda estou... É que tem coisas nesse BBB que a gente não aguenta mais, né? Luciano dorme falando que quer ser famoso, acorda falando que quer ser famoso, ninguém aguenta mais ouvir ele falando que ele quer ser famoso. Tá chato já. Insuportável. E mais uma vez o BBB pautando o nosso episódio, mas, gente, a gente vive num Brasil que ainda estamos aí em pandemia, a gente não tem o que fazer da vida. O entretenimento maior do brasileiro é o BBB e que o discurso público se desenvolve em torno do BBB, né? Então a gente vai falar de BBB hoje de novo. E quem não gosta, continua ouvindo, porque a gente precisa de você ouvindo o nosso podcast. Obrigado. Eu vi um meme ontem que falava assim, acho que era uma notícia da BBC News Brasil, que falava assim, por que o brasileiro é tão fascinado por reality show, né? E uma pessoa repostou escrevendo assim, né? É porque já tiraram tudo da gente, até o pão, só sobrou o circo. Exatamente. Sim. Mas eu acho que traz conversas relevantes, né? Assim, Total. a gente vai falar de uma coisa que acontece dentro do BBB, mas que eu falo que realmente para mim é uma experiência antropológica, né? Tipo, por mais que seja um puta recorte, são poucas pessoas que estão ali, mas elas espelham muito de ações e situações que a gente vive no nosso dia a dia, assim. Então, e com pessoas reais, normais, e pipocas e tudo bom. É isso. Então a gente vai falar, o Danilo até começou falando, né, que a gente vai falar hoje sobre educação de jovens e adultos, porque é sobre isso, né, sobre a gente se educar, sobre o que falar ou não, quem tem que ensinar o quê, né, baseado em alguns episódios que aconteceram nessa semana do BBB, a primeira semana já rendeu bastante. Eu vou citar algumas coisas que aconteceram e eu não sei se eu vou lembrar tudo, vocês me ajudam, né, mas a primeira coisa que eu lembro mais polêmica que aconteceu, primeiro foi a Eslovênia chamando a Lin de ele. Depois, acho que ela chamou de ele umas 2 vezes, se eu não me engano, mas acho que uma foi pro ar. Depois chamou de amigo, e daí a Lin já falou, colega, né, já não dá mais para errar, né, tem escrito ela aqui, né, no meu rosto, né, então, por favor, chega, né. Então, acho que foi a primeira coisa que aconteceu. Eu vou citar por ordem de importância, tá? Teve a questão da Laís, né? Porque a Laís falou, escreveu uma mensagem para a Lin, perguntando assim: você tá solteiro? Tem gente perguntando aqui. E daí o que aconteceu, né? Existia uma polêmica se tipo, ela só estava repetindo a frase que a Lin usou com todo mundo, tipo, como uma forma de meme, ou se ela estava tipo, fazendo uma pergunta para ela também a mesma coisa, só que direcionada a Lin, né? A grande questão é que o ADM da Lin disse que o que não foi para o ar é que a Lin perguntou para todo mundo, não só para os meninos, mas para as meninas também, e que ela respeitava o gênero. Então, para os meninos, ela perguntava: você tá solteiro?
você tá solteira? Mas no ar só colocaram o exemplo de meninos, como se estivessem passando pano para Laís. Tipo, ai, gente, ela perguntou para os meninos. Então, ela tá repetindo a frase que a Lin usou com os meninos. Tá, mas a Lin falou com as meninas. Por que ela não repetiu a frase que a Lin usou com as meninas, já que a Lin é uma menina? Entende? Então, tem toda essa polêmica aí também por trás. E, por fim, entramos na história do Traveco, né? Que foi o Eliezer, né? Que contou uma história pro Rodrigo, né? Alguma coisa sobre travestis. E daí, antes de dormir, o Rodrigo falando que não conseguia parar de dormir, que estava pensando no pinto do Traveco, que o outro contou a história. Eu não conseguia dormir. O que eu falei? Não conseguia parar de dormir. Não, eu não conseguia parar de pensar. Não conseguia dormir, não conseguia parar de pensar no pinto do Traveco. Daí o Vini corrigiu ele, falou pro Traveco, não. Daí ele já começou a fazer um drama ali, meu Deus, falei uma coisa errada, tal. Daí ele foi falar com não sei quem, perguntou se era errado, falaram que era errado, e mesmo assim no dia seguinte ele foi, perguntou pra Lin, a Lin falou que era errado, ela falou que era ofensivo, perguntou se ele não percebia, ele disse que não, enfim. Sem contar outras coisas, né? Tipo, Nayara Azevedo enchendo o saco do Douglas, perguntando se o que é certo, se é falar preto ou negro, se mulato ofensivo. Enfim, se vocês lembrarem de o outros Rodrigo assuntos, também. é O isso. Rodrigo foi perguntar pro Douglas, né? Se falar negro era ofensivo e pegou a N-word, né? A palavra com N lá dos Estados Unidos como Sim. exemplo, não sei o que lá. E depois ele foi falar de novo com o Douglas uma outra vez. E depois mais outro participante também foi falar com o Douglas. E as duas vezes ele falou: cara, eu não tô aqui para ensinar vocês. Vocês podem aprender isso aí lá fora. Aqui dentro não rola. Eu até lembro disso, que é um discurso que a Lumena teve lá no BBB passado, que ela falava, né, que ela queria entrar lá como participante do BBB, viver aquela experiência e não ter sobre as costas dela a responsabilidade de levar a militância dela, e ela acabou falhando nisso, e isso deixou ela chateada, porque, assim, a vida da minoria, ainda mais quando está em evidência assim, na mídia, é falar sobre sua condição, né? Todo mundo vai no BBB, curte, vive as festas lá e tal, mas não, se você é preto, se você é gay, se você é travesti, se você é trans, o que vai girar em torno de você é a sua identidade, você tem que ficar explicando e se posicionando o tempo todo, você não consegue viver uma vida assim normal, entre aspas, né? Você é obrigado a estar o tempo todo militando e educando pessoas de mais de 30 anos. A militância é extremamente importante, mas conseguir manter a sua individualidade é também resistência, né? Uhum. E eu acho que às vezes as pessoas conseguem ou não, acho que o Douglas está conseguindo. Eu adoro quando ele fala, lá fora você descobre, lá fora você aprende, porque é exatamente isso. Eu fico pensando, poxa, a pessoa tem a vida inteira para aprender. Por que tá dando uma de quero aprender agora? Justamente quando tá no BBB. Para mim é teatro, de tipo, ai, quero aprender, estou aberto à desconstrução, porque podia já saber isso, né? Tipo, a questão da Nayara Azevedo. O Douglas mesmo perguntou para ela, mas quantas pessoas pretas você conhece lá de fora? Ah, centenas. Bem, então como é que você não sabe? Se você convive com centenas de pessoas pretas, como é que você não sabe como é que fala? Uhum. O Rodrigo também teve... Não, pode falar. Desculpa. Não, que ele falou pra ela, né, que o Douglas tinha ficado chateado, tipo, não tinha gostado da. Sério? Ele ficou chateado, tipo, ela ficou surpresa com né, como o Douglas ouviu aquilo. E é isso. Será que foi dentro do Big Brother que ela se sentiu próxima do Douglas, tipo, uma pessoa que ela nunca teve contato na vida, e para perguntar para ele se ela convive com centenas de pessoas, ela não tem ninguém tão próximo assim dela aqui fora que ela possa ter perguntado. E outra, né? Eu cheguei a falar isso para os meninos ontem. Como que ela trata essas pessoas? Essas centenas de pessoas negras, pretas que ela convive, como que ela trata? Porque, né? Tipo, não faz sentido. Aí fica o questionamento, né? Como que essas pessoas se relacionam com ela, né? Será que é o pessoal que arruma o camarim dela, que serve o café dela, o que, sabe, o lugar que as pessoas colocam a população negra? Então, tem gente que fala,
eu conheço várias pessoas negras, várias pessoas pobres, mas quando você vai ver é o porteiro que ela dá bom dia, boa noite, É. e ela já pega assim como um token de eu estou imune a ser preconceituoso. Igual o Rodrigo, Oi, falando com o Vini, aí falou assim, não, eu tenho vários amigos estilo você, assim, com medo de falar, tipo, eu tenho vários amigos gays, né? Ele falou, e eu tenho vários amigos, depois ele fala, eu tenho vários amigos homossexuais, não sei o que lá, bababá. Aí a discussão na internet é, meu amigo, se você é amigo de tantos homossexuais assim, você não falaria sou amigo de homossexuais. Eu falava, eu tenho um monte de amigo viado, eu tenho um monte de amigo gay, eu Porque vivo no meio teria uma das bichas. intimidade, né? E saberia como falar. Não seria perguntar para um gay lá dentro do BBB como falar com ele, se ele já convive. E Exato. eu fiz essa pesquisa de campo. Eu tenho um hétero de estimação, estilo o Rodrigo, um amigo. Você vê, eu não tenho, eu não sou heterofóbico, né? Eu tenho até amigos que são héteros. Esse é um exemplo. Aí eu falei, ô amigo, se você O fosse. amigo. Não, eu chamo ele de amigo. Ah, tá. Falei, amigo, se alguém fosse perguntar para você, assim, dos seus amigos, se você fosse falar que você tem vários amigos, a gente tava tudo junto, né? É que ele é o único hétero no grupo. A gente é homossexual, né? Como você falaria para as pessoas que você é amigo nosso, que tem bastante amigo homossexual? Eu falei, vou falar que eu tenho um monte de amigo gay. Falei, tá, obrigado. Então, realmente, ele tem amigos gays, o outro lá não tem, não, é só fechado. É, porque existe todo um cuidado de falar corretamente para não ser cancelado. Isso porque não tem intimidade, realmente, né? Assim, voltando para a história da Slow, o que vocês acham dela errar assim, o gênero, então, o pronome, além né? de estar escrito, além de estar escrito na testa da Lin, ela, né? Literalmente. Que não tá escrito na testa, literalmente. É, a Lin performa muito feminino, assim, não tem como olhar para ela e duvidar, assim, sabe? Eu cheguei a falar também, se fosse uma história parecida com a Pablo, que tem um nome que a gente sempre atribui ao masculino, e aí ficar com aquela coisa, o Pablo, a Pablo, e enfim. Mas não, o nome também remete a um nome feminino, né? Aí com o artigo com o final A e tal. Não consigo entender qual é a dificuldade, sabe? E você, Dan? Não, a dificuldade, se a pessoa vê uma pessoa trans, uma pessoa travesti, que performa feminino, tem nome feminino, tem ela escrito na testa, ela ainda erra, é porque ela não consegue enxergar ela como uma figura feminina. Se ela não consegue enxergar ela como figura feminina, qual o nome disso? Transfobia. Ela contou, né, que ela fez a tatuagem por conta da mãe dela, que a mãe dela errava bastante enquanto ela estava transicionando, que ela falou assim, eu vou tatuar para você não errar mais. E daí ela fez essa tatuagem. E eu entendo, por exemplo, a Gretchen até hoje erra, né? Às vezes chama o Tami de ela e tal. E eu acho que, assim, é mais difícil quando você conhece a pessoa antes da transição. Eu acho que pode ser mais difícil se acostumar, né? É claro que a gente tem que fazer um esforço, óbvio, mas eu entendo que seja mais difícil. Slow conheceu ela já feminina, com a performance feminina, com o nome feminino, e então eu acho que não tem desculpa, e eu fico me perguntando, se a Lin no começo não tivesse falado que era travesti, será que ela estaria errando? Uhum. Porque olhando a linha, para mim, eu não vejo traços masculinos, assim. Então, eu acho que se ela Uhum. não soubesse, talvez ela não estivesse errando, assim, sabe? Gente, não são pessoas mais velhas que a gente pode dar um crédito sei lá, da criação, se bem que hoje também isso já não é mais desculpa, Não, mas ela não veio lá não é desculpa. ela não veio do interior, lá onde não tem acesso à internet, ela é uma pessoa jovem que está aí fazendo trabalho na internet, que ela se diz social media também, né? Influencer digital, não sei o que lá. E é o mínimo que a pessoa tem que fazer é se inteirar sobre essas coisas. E o assunto está pautado aí já na mídia, na internet há vários anos. Desde de muito tempo que a pauta trans está em evidência na internet aí, e sempre quando surge uma figura que mescla aí os gêneros, que faz uma brincadeira de gêneros, nem que seja que não seja trans, tipo a Pablo, que é drag queen, sempre vem à tona esse assunto. Então é um assunto que está recorrente, um assunto que está aí em pauta. Não tem como uma pessoa fingir desconhecimento que nunca ouviu.
Então, eu não passo pano quanto à idade, porque o nome do Silvio Santos não é Silvio Santos e todo mundo chama ele assim. A O Xuxa. Pelé também não chama Pelé, a Xuxa. Então, assim, a gente aprende, quando uma pessoa se apresenta, a chamar ela pelo nome social dela. Uhum. E, né, enfim, eles não têm a questão aí do gênero forte, assim, mas, assim, o nome social, que é uma coisa que às vezes pega muito, né, para essas pessoas, quando não conseguem ainda ter mudado a documentação e tudo mais, para pessoas trans. E então, as pessoas encasquetam com isso, de tipo, ah, não, mas no seu documento, cara, vai se lascar, sabe? Tipo, não, para mim não tem pano, assim. E sobre a Laís? Qual a opinião de vocês? Eu, Minha eu, opinião fica dividida, porque se ela fez aquela pergunta para a Lin, tá errado. Se ela fez uma referência à fala da Lin, ela não foi uma pergunta direta para a Lin, então ela não errou o pronome para a Lin, mas ainda assim foi feita de uma forma que dá interpretação que tá errado. Então, Porque do podia ter jeito. usado a frase que a Aline usou para as mulheres. Sim, ou então colocar as duas coisas. Sei lá, você está solteiro ou solteira? Estão perguntando aqui. Não sei. Mas então, eu acho que de se ela, qualquer forma, eu acho que tá errado. Uhum. Podia ter feito ou não feito. Por que que todo mundo faz perguntas direto para as pessoas, manda um recadinhos, manda flerte, faz uma gracinha e teve que mandar justamente isso para mim. Abre interpretação errada, então eu acho que desnecessário. eu acho que abre interpretação. Mesmo se tivesse feito solteiro ou solteira, também ia ser uma questão. Eu acho que ali, sei lá, né, pensando português e como usar, faltavam umas aspas para dizer, tipo, essa foi uma fala sua, né, tipo, foi alguém que disse, e aí a gente já sabia que foi ela. Passando um paninho aí, ela fez a brincadeira com a Lin sobre a Lin estar interessada nos caras da casa. Então, assim, sempre perguntava se eles estavam solteiros. Assim como ela perguntou das mulheres também, mas é, como se a Lin tivesse interessada em saber e aí perguntou para todo mundo para despistar, entendeu? Uhum. Mas é isso, assim. Ou você faz do jeito certo, é que ele, não sei, né, também se tem um jeito certo, certo. Mas ou você é, tenta, né, não errar, ou você não faz, né? Tipo, se isso pode dar interpretação dúbia, né? Para mim, a pergunta que não quer calar é por que a Globo não mostrou a Aline fazendo perguntas para as mulheres? Porque dali, para mim, eles dominaram a narrativa para fazer todo mundo entender que era um meme. E por mais que fosse, ainda assim foi errado, entende? Então eu acho que, tipo, não gostei do que a Globo fez na edição. Eles tipo, meio que, não, beleza, vou mostrar para vocês quem fez, porque tá todo mundo querendo saber, mas a gente que vai conduzir a narrativa. Eu queria saber o que vocês acharam do Tadeu ontem, perguntando para a Lin sobre a tatuagem e falando disso. O que vocês acharam desse momento, assim? Eu não vi ao vivo, mas eu vi depois no Twitter o vídeo desse momento. Eu acho que, fazendo um paralelo com o BBB passado, quanto à questão do João lá, que o Thiago fez o Uhum. discurso lá, ele falou da coroa, não sei o que lá, que ele aprendeu com o Babu, bababá, bababá, bababá. Eu acho que o Thiago devia aprender com o Tadeu, né? Uhum, Porque o Tadeu não fez discurso nenhum. Ele meio que abriu a discussão falando, mostrando que isso era uma coisa que a gente estava percebendo aqui fora, senão ele não levaria isso lá para dentro, sim. e falou e deixou a Lin com a palavra, a Lin falar o que ela queria falar. Ele não foi criar discurso de é porque o cabelo black é uma coroa e tal. O Thiago falando, né? Uhum. O cara lá, hétero branco, filho do diretor da Globo, cheio dos privilégios, que não manja nada de ser minoria, falando no lugar deles, né? Depois ele abre lá o espaço para Camila de Lucas falar, para o João falar, mas ele que fez o discurso ali, né? Ele que saiu como o bonitão e tal. E eu acho que a abertura que ele deu para Lin falar, acho que foi acertado. Eu tô pagando a língua. Eu falei que eu tava disposta a pagar a língua. Eu tô gostando da apresentação do Tadeu.
Preferi o Mion, claro, mas eu tô gostando da apresentação do Tadeu. E assim, na época do Thiago, dessa história do cabelo do João, eu adorei o que o Thiago fez. Mas vendo o que o Tadeu fez agora, eu achei muito melhor. Que é isso, dar voz pra pessoa falar, né? O branco tem mania de ser o protagonista, né, de tudo. Ele sempre quer ser o primeiro a falar, enfim, né? Eu acho que o Tadeu fez muito bem, foi muito melhor. Gostei. Tem a coisa de sair perguntando, falando, me explica, porque eu quero aprender, não quero errar e tal. E depois que aprende, quer dominar o discurso, né? Sim. Quer tomar o tal do lugar de fala da pessoa. E eu fiquei pensando depois se essa estratégia, porque não é só o Rodrigo que tá fazendo isso. Um monte de gente lá tá fazendo esse negócio de, mas é ofensivo, como posso falar, não sei o que lá. Eu acho que é um reflexo do que aconteceu justamente com a questão do João lá dentro, no Rodolfo. Porque o Rodolfo foi muito criticado porque ele não queria ouvir. A Camila de Lucas falava com ele, o João falava com ele, ele fingia que não estava ouvindo, ficava se justificando. Então, acho que esse pessoal já entrou falando assim, não, eu vou entrar lá, eu vou fingir que eu sou compreensivo, eu vou ouvir o que tem para falar, vou dizer que quero aprender, estou disposto a aprender, para não ser cancelado igual o Rodolfo foi. Então, acho que é tudo estratégia para tentar não ser cancelado, mas está sendo pela culatra. Existem duas maneiras, né, das pessoas reagirem, que é, uma é a da Lin, sentar e conversar, por mais que ela tenha sido um pouquinho, e não foi grossa, foi só, tipo, falou pra Ivovênia, né, tipo, não dá mais pra errar, né, tipo, já errou, já te falei, tipo, não dá mais pra errar. Mas super, tipo, paciente e didática, né, dando essas aulas que a gente não quer dar para adultos e jovens. E outra fala é um pouco mais dura no sentido de não é o que a pessoa quer ouvir, né? Que é a do Douglas, que não sou eu que vou te ensinar. Tipo, você tem internet, você vai lá fora e, né, tipo, não sou eu. Você não tem centenas de amigos negros que podem responder isso para você? Porque eu que tenho que te ensinar. Exato. O que vocês pensam sobre isso também, assim? Porque são duas vertentes, né? Eu acho que os dois estão certos. Porque, assim, a gente não tem obrigação nenhuma de ser professor de ninguém. Mas não ter obrigação não quer dizer que a gente não possa. Tem gente que, que se sente confortável em explicar, que quer ensinar, que quer usar a própria vivência para poder fazer as pessoas entenderem, facilitar para que pessoas que não têm essa facilidade não sofram e tal, papapá. Mas também tem a pessoa que não quer viver a vida dela e não quer levantar uma bandeira o tempo todo, e tá certo também. Eu sou não obrigada a ser referência, né, gente? Sim, a gente não é obrigado a carregar a bandeira de forma assim de militância e de explicar para as pessoas e ser didático, mas quem é também ótimo, porque são essas pessoas que através do diálogo e tal, e de mostrar que é certo e que é errado, que acabam transformando. Mas quem não faz também não está errado e não é obrigado a fazer isso. Só da gente existir, a gente já está militando, a gente já está agindo politicamente, né? Só falta desistir e de se afirmar e tal. E eu acho que se você está disposto a ensinar, beleza. Eu sou uma dessas pessoas que geralmente eu estou disposto a conversar, a explicar e a desconstruir as pessoas que estão interessadas em aprender de verdade, não que a gente percebe que não é um oportunismo ou uma falsidade, né? Mas quem não está também, tudo bem. E ela não é menos minoria do que quem está disposto a militar. Tem dias que eu tô super didática como uma professora da primeira série. E tem dias que eu estou uma metralhadora. Então, assim, ninguém tem obrigação de ser coerente o tempo todo. Tipo, ai, meu Deus, eu vou ser assim para o resto da minha vida. Não, cada dia é um dia. E eu acho muito complicado quando as pessoas colocam esse peso nas minorias de ensinar a maioria, porque tudo sempre vai recair neles, né? Então pensa assim, você é parte de um grupo, seja de mulher, de pretos, de LGBT, o que quer que seja, você faz parte de um grupo que você é oprimido por séculos. Esse grupo foi morto, foi ofendido, foi escrachado, foi motivo de piada, sofreu vários tipos de violência. E daí, ainda por cima, cai sobre você a responsabilidade de ensinar todo mundo. Ah, mas você também não quer ensinar? Gente, pelo amor de Deus, né? Olha tudo que essas pessoas passam e a gente, tipo, sabe? Eu acho muito complicado. E, além disso, a gente não pode esquecer o tanto que a gente... tô falando, eu sei que eu brigo muito na internet, Danilo bem menos que eu, mas eu sei que de vez em quando ele entra em algumas discussões.
Então, quando a gente conversa, discute, dialoga, briga, treta na internet, tentando explicar, e cada vez que a gente explica, as pessoas falam, mas também toda hora vocês inventam uma letra, fica inventando uma coisa, antigamente não era assim. Então, assim, não sei, também dependendo da pessoa que está ouvindo, não adianta explicar, não adianta ensinar. Para mim, vai muito mais do ouvido da pessoa que está pronta ou não para ouvir, do que da pessoa que explica. E essa pessoa que está pronta para ouvir, ela vai aprender sozinha, ela vai pesquisar. Ela não precisa que uma outra pessoa ensine ela. Quando ela não quer, não importa quantos PhDs de história da cultura negra ou da sexualidade ou do feminismo vem explicar para ela, ela não vai entender, ela vai achar que é mimimi. Uhum. E eu acho que são duas situações que, vamos dizer assim, não que a transexualidade não aconteça desde sempre também, mas a pauta é bem mais nova do que a questão de racismo, por exemplo, né? Então eu acho que, vamos dizer assim, o Douglas está muito mais cansado, e não que a Lin não esteja, mas ela sabe que talvez ela seja uma das primeiras ou primeira geração que tem o espaço na mídia para falar sobre isso, entendeu? Então eu acho que tem esse peso também, sabe? Tipo, o Douglas acho que já falou assim, cara, tipo, se você não aprendeu até agora, e assim, isso não todo, a gente sabe e tá falando sobre isso, mas mais nesse sentido, né? Talvez a linha ainda carregue esse peso de sou a primeira a estar na mídia, né? Ou a primeira geração a estar na mídia para falar sobre isso, então ainda tenho, né? Tipo, não como obrigação, mas vou fazer esse papel de explicar. Uhum. E sobre a história do Traveco que o Rodrigo falou, né? Eu tenho uma opinião assim, eu não sei, todo mundo foi para cima da história da palavra, né, em si, que é ofensiva. Até a Lin falou para ele: você não percebe que é ofensivo? Ele falou: não era para ofender. Só que eu acho que todo mundo foi tão para cima da palavra que esqueceram o contexto, que eu achei que o contexto foi muito pior, inclusive, do que o uso da palavra. Porque era uma história, né, que ele ouviu do Eliezer, daí ele vira assim, eu não tô conseguindo dormir pensando no pinto do Traveco que você falou, da história do Traveco. Então, assim, como assim você não percebe que é para ofender? Você não viu o que você está falando? Você está debochando da história, porque você está pensando no pinto da travesti da história. Então, assim, você já estava debochando. Você já estava ofendendo. Como que você disse que você não sabe que é ofensivo? Então, para mim, a história é muito mais pesada do que a palavra em si, só por si, que foi o recorte que todo mundo fez, né? Enfim, que foi para mídia, assim. O cara dando uma John sem braço. Eu não sabia que era ofensivo, muito embora eu estivesse ofendendo. Vai merda. E logo na hora que ele falou, o Vini e a Maria, acho que a Maria que tava junto lá. Foi Maria. Uhum. não, Maria, né? Na hora que eles falaram na hora, o Vini já falou, não, Traveco não é assim, não pode falar isso. Então ali já explicaram para ele. Ele Sim. precisava bater lá na Lin e perguntar. E assim, Aí é que tá. nesse caso ele... Errar. Não pode falar, desculpa. Não, que isso aconteceu com todos eles, assim, eles erram, tem a conversa e depois ainda passam a sua história adiante, assim, sabe? Tipo, Querem biscoito. ficam remoendo a história, assim, depois pelo que eu entendo, se você já teve a conversa, tá acertado. Se o Vini pediu ele, já tava acertado, tipo, não tava falar com a Lin, sabe? Uhum. Sim, e nesse caso, parece que realmente ele não sabia que era até alguém falar. Aí ele foi lá perguntar para a Lin. Não tem como a gente saber, porque pelo contexto não dá pra gente saber se ele já tinha essa dúvida se era ofensivo ou não. Mas quando ele foi falar com o Douglas lá falar, tipo, o nego foi lá, nego, não sei o que lá, fulano não sei o que lá, é ofensivo? Então ele já chegou lá com essa dúvida. Gente, se a dúvida que uma coisa é ofensiva ou não na sua cabeça, é porque você sabe que de alguma forma pode ser ofensivo. É claro. Se de alguma forma pode ser ofensivo, mesmo que para aquela pessoa, ou que no final não seja. Mas foi o que o Douglas por que falou, não né? pode mudar, então? Se você não tem acha que certeza, pode... não usa. se você acha que pode ofender alguém, muda, fala outra coisa. Fulano. Por que não pode falar o fulano, não sei o que lá? Mas desculpa, eu não consigo cair na história de que ele não sabia que Traveco era ofensivo. Não existe isso. Não tô dizendo que ele não saiba. Sim, É porque é uma coisa que fica subentendida, né? Não é sim, tão óbvio quanto o que ele foi perguntar pro Douglas.
De repente ele não sabe que é errado no contexto de hoje falar, mas falar que você não sabe que é ofensivo, tipo, vai a merda, né? Eu achei que esse era um bom momento para a gente fazer um recortezinho assim, né? Porque hoje eu estou didática como uma professora de primeira série, da gente fazer um parênteses e explicar um pouquinho uma dúvida que surgiu essa semana na internet, que era justamente a diferença entre a mulher trans e a travesti. Né? Então, assim, na performance, na expressão de gênero, não tem diferença nenhuma. Fisicamente também não tem, pode não ter diferença nenhuma, né? Se a mulher trans não operar, a travesti não operar, também vão ser iguais, né? A diferença, sempre falaram que era uma questão social, né? Travesti eram as mulheres que iam para as ruas, porque não conseguiam trabalho, acabavam fazendo trabalhos de prostituição, então eram marginalizadas pela sociedade. E, querendo ou não, as mulheres trans tinham mais oportunidade, conseguia fazer cirurgia e tal. Então, era uma questão muito social. E eu acho que muitas pessoas mantêm isso, pegaram a palavra travesti e estão ressignificando ela como uma forma de orgulho, de resistência. Eu acho isso muito importante. Mas existem alguns estudos recentes de gênero que colocam que muitas travestis não se identificam com o gênero feminino também. Elas têm a expressão de gênero feminina, ou seja, elas performam no feminino, então a gente usa pronome, sim, feminino com elas, mas que no gênero em si elas não se identificam nem com um, nem com outro, nem com homem, nem como mulher, é como se elas fossem um gênero próprio. Ou seja, se você não sabe se a pessoa se entende como um gênero próprio, ou se ela se entende como uma mulher, você pergunta, assim, né? Na dúvida, pergunte. Assim como o pronome, né? Pronome, se você não sabe como você quer que a pessoa seja chamada, pergunte. Na dúvida, chama pelo nome, gente. Não é tão difícil assim. Não tem dificuldade nenhuma de chamar a pessoa pelo nome, né? Mas lembrando que travesti sempre vai performar pelo feminino. Então, você sempre vai usar os pronomes femininos, né? Então, aí não tem dúvida. Bom, e se você acabar errando, porque, como a Dani falou, tem no caso das travestis e as mulheres trans, talvez elas tenham aspectos físicos que mostrem ali o lado feminino, talvez não, porque a pessoa que não fez a transição ainda não tem. Tem gente que não faz transição, que não quer modificar o corpo e tal. Então, a gente vive de aparências, então a gente interpreta aquilo que a gente vê. Talvez quando a gente vê, a gente não perceba, não saiba que aquela pessoa é trans por N motivos, a gente acabar errando o pronome, o chamando de uma coisa diferente, e ela te corrigir ali na hora, a partir dali você não pode errar, ela já te corrigiu. Uhum. E igual a Eslovênia, né, que já chamou a Lindiele 2 vezes, chamou de amigo depois, e eles percebem na hora que ela falou, né, amigo, depois falou, não, amiga, e a Lin corrigiu ela, né, você não pode errar mais e tal. Eles percebem, eles sabem que estão errando, mas, enfim. E eu acho que também é essa coisa da bolha, né? Eu às vezes penso que eu tô numa bolha muito da minha sociedade, minha identidade, né? Tipo, nessa bolha LGBTQIA+. Mas eu consumo material, né? Tipo, trabalho de pessoas hétero também. Então, eu consigo entender qual é a vivência deles, mesmo não tendo a vivência deles. E aí, os heterotop, eles só consomem heterotopzice, sabe? Tipo, não estão abertos a... E é muito doido isso, porque eu acho que todo mundo, se fez faculdade, teve um professor que era gay, sabe? Tipo, e ele não precisava de falar isso, ou enfim, né? Não precisa ser aberto, mas a gente convive com pessoas assim, mas não consome o trabalho, então você fica só na sua bolha, assim. Isso é ruim, assim, porque é isso que faz com que as pessoas não saibam como tratar, não saibam qual é o termo, não saibam, e não saibam, sabe? Sim. Querendo ou não, a gente está no mundo de maioria, né? Então, a maior parte das coisas que você vai consumir vai ser feita por homens, por brancos, por héteros. Então, a gente, né, é normal. Agora, a pessoa que está lá no topo, muitas vezes, não vai furar a bolha para ver, sei lá, quantos héteros... assim, não estou dizendo que não existe, claro que existe, mas, assim, vai dar uma olhada lá no índice de quantos héteros, brancos, homens são assinantes da Rita Von Hunt, por exemplo, no YouTube. Que é um canal hiperdidático para quem realmente quer aprender. Uhum. Choices. Eu acho que essa galera também se entende muito nos porquês, não querer entender e acaba levando a invalidez do que a pessoa, da identidade da pessoa, porque
Ah, mas por que você quer ser chamado de ela? Ah, mas por que você quer ser chamado de ele? Ah, mas por que que isso? Por que que aquilo? Por que a pessoa não pode só aceitar e chamar a pessoa da forma que ela quer ser chamada, sem querer saber o porquê? O negócio você falou, ninguém vai perguntar pra Xuxa por que que ela não usa Maria Aparecida, né? Uma coisa Das assim. Maria graças. das Graças. Maria Ninguém das- vai perguntar pro Gugu. Ah, o Gugu já morreu, mas enfim. Ninguém ia perguntar pro Gugu por que que é Gugu. Ninguém perguntou pro Silvio Santos por que que é Silvio Santos. Nossa, Silvio Ninguém Santos. perguntou pra Maria lá no BBB por que que ela usa Maria se Maria não é o nome dela. Exato. Nossa, Silvio Santos, que absurdo, você mudou o seu nome e você está renegando a sua história. Não, ninguém pergunta, Uhum. né? Fala sério. Nossa, Santos, mas Gente, por que que você usa peruca? Ah, fulano, por que que você faz aquilo? Só chama, gente. Se ela, a partir do momento que a pessoa chega, ela fala assim, eu quero ser chamado de ela, e ela falou, né, eu não sou homem nem mulher, sou travesti, então eu quero ser chamada, quero ser identificada como travesti, quero ser chamada de travesti. Você não precisa saber por quê, só chama. exato. E, gente, o que foi o Eliezer mandar uma? Eu sou um homem desconstruído. Eu até escuto Britney Spears. Ai, gente, que vergonha alheia. Não, pra ouvir Britney Spears tem que ser muito desconstruído mesmo, gente. Eu fiquei pensando, será que isso tem a ver com o Caio da última edição? Porque o Caio descobriu a Britney Spears na última edição, ele até faz brincadeiras, entre aspas, brincadeira, ele tá, tipo, tava lutando pelo Free Britney também, né? Eu falei, será que tem a ver com isso? Eu não sei. Acho que sim. Pode ser. E o Rodrigo também fala, no vídeo de apresentação dele, ele falou que, né, eu não sou hétero top. Ele falou que não era. Acho que é assim, né? Então, né? E teve uma conversa na casa, né? Que ele só sossegou quando as meninas falaram que ele não era hétero top. Você vê a preocupação dele, né? Mesmo a questão que ele ficou com o Vini, ele conversou com o Vini, que o Vini tinha uma resistência em falar com ele, que não precisava disso. Então, assim, eu acho que ele estava sofrendo heterofobia. Eu acho Ai, que o Vini tadinho. não falou que ele era bonitão, e aí ele ficou com o ego ferido. E ele repetiu o Rodolfo, né? Ele falou que tem os amigos lá, homossexuais dele, que são estilo Vini, e que gosta muito dele, são muito divertidos, muito pra cima. GLS, povo animado, né, gente? É tipo assim, Vini, brinca comigo, pode me tocar, pode me abraçar, deixa eu provar pra você que eu sou desconstruído. Sim, chama o povo lá fora de que eu não sou hétero top, que eu posso ser amigo dos Engraçado, né? homossexuais, estilo você. Eu posso estar enganado, porque é só uma semana, né? Mas Rodrigo começou dizendo que não era hétero top e a gente tá descobrindo que meio que é, né? E o Eliezer, que disse que era um hétero top do bem, algo que não existe, inclusive é uma lenda urbana, não sei, me parece que ele não é um hétero top. Ele tá mais pro estereótipo do esquerdão macho. Me parece um esquerdomacho, não parece um hétero top, assim, parece uma outra coisa, assim, então, não sei, as aparências enganam. Falando de Rodrigo, inclusive, né, começamos todos com um crush, assim como a Anitta, fomos todos iludidos, e a gente teve um crush maravilhoso nele, porque ele parecia maravilhoso, e de repente foi ladeira abaixo, né, galera? Nunca achei bonito. Não, no começo, assim, pela Não sentava, aparência... não sentava. Pela aparência, no começo, assim, eu sou meio neutra, assim, sabe? Mas quando ele começou a falar, gente, que homem bonito, né? Olha esse sorriso, que maravilhoso, né? Beleza, virou crush. Hoje em dia, eu não consigo achar ele bonito mais. Sim. A pessoa enfeia quando ela é estilo ele. Vou usar o linguajar dele. Essas pessoas estilo hétero top, assim. Ai, meu Deus. Enfim, outras coisas que chamaram a atenção de vocês essa semana, eu tenho mais uma que eu tenho que falar, que é da Mayra Card. Que a Mayra Card, gente, ela é um serviço para a humanidade, né? Ela fez um vídeo falando assim que ela tá muito brava porque o Arthur Aguiar comeu pão lá dentro. Depois de fazer um serviço todo com ele, um mês, perdeu 9 quilos, ele desfez tudo que ela fez comendo um pão. Eu acho isso tão ridículo em todos os níveis. Primeira coisa é assim, que ele pode comer todas as bucetas do universo. Mas comer um pão? Ah, não. Aí não pode. Aí não dá. Não tem como, né? E essa questão, assim, de demonizar alimentos, gente, isso gera transtornos alimentares para tantas pessoas, né? Tipo, não posso comer um pedaço de pão porque eu vou engordar. Porque foi bem isso. Ele comeu um pedaço de pão e ele desfez o trabalho inteiro de um mês. Jogou 9 quilos no lixo, né? Esse discurso é muitíssimo problemático. Nos cursos que ela vende, ela é respaldada por ter outros profissionais da saúde. Ela tem psicólogos, tem nutricionistas e tem personal trainers, tá? Mas, assim, o que essa mulher fala no Instagram, alguém já tinha que ter criminalizado ela, porque o que ela fala é muito problemático. Ela não é nutricionista para estar falando essas merdas, sabe?
Eu acho que, inclusive, tudo que ela faz foi combinado com o Arthur Aguiar para ela poder sair na mídia, ser polêmico, ela vender mais curso. Porque é assim que Mayra Card trabalha. Contextualizando, eles são casados, né? A Maíra com o Arthur. E o Arthur é conhecido por trair ela várias vezes, né? Por isso que a Dani falou que ela pode comer várias bucetas, mas pode comer um pedaço de pão. Exato. Inclusive, recentemente, teve um corte dela num podcast que ela falou uma coisa, tipo, absurda, assim, né? Ela falou assim que, tipo, vejam bem, ela pega pontos que são verdadeiros para tirar uma conclusão absurda. Tipo assim, hoje em dia, como é que a gente cria os meninos para comer todas e a gente cria as meninas para não fazer isso. Então, quando a menina vai se relacionar, ela não tem a opção a não ser se relacionar com esse homem que come todos. Então, a gente, tipo, meio que não tem o que fazer, sabe? A gente tem que perdoar esse homem porque ele foi criado desta forma. O que a gente tem que fazer é mudar a criação dos filhos para as próximas gerações, para que isso não aconteça mais. Mas não tem como culpar a mulher por perdoar o homem, não tem como culpar o homem por comer todas, porque ele foi criado assim. Veja, certos pontos de verdade juntos que se tornam uma grande merda. Ela tomou a decisão dela de perdoar e voltar com ele. E tudo bem, gente. Tem muita mulher que é muito mais frada que ela que tá com cara até hoje. Não tem problema, é sua escolha pessoal. Agora, criar uma teoria em cima disso, querer justificar isso com toda uma coerência sociocultural, é ridículo. Sim, ela só podia falar, perdoe porque eu quis. Exato. Eu vou dar uma nova chance. Eu tô achando que ele se converteu, que ele não vai mais me trair, é isso aí. Agora, tipo, ai meu Deus, não tem como. Não tem como. Vai merda. Sim. Tem que educar as próximas gerações para evitar várias merdas que as gerações passadas, a nossa inclusive, continua cometendo? Sim, mas isso quer dizer que quem já está criado já era, não tem volta, não pode aprender? Não, tá errado. Por exemplo, Rodrigo sabia que traveco era ofensivo? Óbvio que ele sabia. O homem que trai a mulher com 30 esposas, ele não sabe que ele tá errado? É claro que ele sabe. Ele foi criado assim. Mas é óbvio que ele sabe que ele tá errado. Ele foi criado assim, ele tinha 5 anos, os pais dele falaram, então, filho, ó. Você tá... Quando você casar... Não, vai lá na escolinha, escolhe uma menininha, fala que você é namorado dela. Mas depois você vai pegar outras menininhas e vai falar que é namorado também, tá bom? Não, o cara realmente é influenciado a ser meio que comedor. Claro que não diretamente assim, mas ele é meio que influenciado. Tem umas sementes ali plantadas. Mas não significa que ele não saiba o que é certo e o que é errado. A não ser que ele tenha um problema, algum distúrbio, né, mental, psiquiátrico, que ele não saiba distinguir o certo do errado, ele escolhe o caminho dele. Então, assim, meu filho, este pano tá bem guardado na minha gaveta e não será passado. Porque o homem hétero branco, principalmente quando... não diria jovem, mas quando é jovial, assim, tem essa coisa, assim, da jovialidade, é um eterno garoto, né? Um eterno adolescente, que não responde pelos atos e que não aprendeu e que, enfim. Agora, se fosse uma pessoa ali, sei lá, um cara fora dos padrões, será que teria tanta passagem de pano igual ele tem? Ele não tá nem no Big Brother, as pessoas iam cancelar assim que ele fosse anunciado. Exatamente. Eu sei que foi só a primeira festa, mas eu achei ele bem apagadinho. Eu acho que para se limpar, ele vai sair uma grande planta. Assim, ele claro, né? não tá sendo ele, né? Vai que ele bebe e faz alguma merda, né? Ele não passa nada naquele cu, gente. Nem Wi-Fi, vocês acham? Então é isso, gente. Acabou a pauta de BBB por hoje. Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Não, eu acho que eu coloquei todos os meus demônios pra fora. E vamos ver nessa semana agora, vamos ver se nosso próximo podcast vai ser pautado em cima de BBB de novo, se vai vir mais alguma bomba aí desse estudo antropológico, como diz o Lore, né? Mentira, porque gente! O 21 foi assim, né? Toda semana tinha lá aconteceu alguma coisa que pautava todo o discurso no Brasil durante a semana. Vamos ver se a gente vai virar um podcast de BBB aí, né, durante esses 3 meses. Com certeza, não tem dúvida. Ó, só pra terminar, eu lembrei só de uma coisinha, que ontem, depois da quase saída da Nayara, porque ela claramente também não tá bem, tudo bem, arregona, mas ela claramente não tá bem, o pessoal começou a falar, ai, gente, no jogo da Discord, ninguém ataca a Nayara. Não, vamos fazer um jogo da Discord sem discórdia, vamos fazer um BBB do amor. Vocês vão a merda, é o que eu falo pra vocês, Boninho não botou nenhum Mariano lá dentro, é isso que dá. Cadê a treta raiz? Tem boatos que vão botar 2 ex-BBBs lá de volta. Eu espero que seja Carol Conká e Felipe Prior.
É só o que eu digo. Meu Deus. Meu Deus. Quero caos. Eu vi um meme, o pessoal falando assim, é de madrugada no bebê, todo mundo dormindo, o Thiago levanta, vai na Big Fone e fala, sim, vô, já tá tudo certo, eu já tô fazendo tudo aqui pra não ter treta, pode colocar o Chaves na hora do BBB que a gente vai ganhar no Ibope. É Porque o bem povo isso. quer ver treta. É claro, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que o pessoal tá indo pro BBB muito trabalhado no personagem e eles estão errando a mão no personagem deles aí. Um quer ser o ursinho carinhoso, o outro quer ser o macho desconstruído, a outra quer ser a que finge demência e não sabe chamar a pessoa pelo jeito certo. E é assim aí. Vivemos numa novelinha da vida real com personagens com roteiros mal escritos. Então vamos aí para o nosso próximo quadro, o único, inclusive, além da atração principal, que é Você Não Pode Viver Sem Saber. Será que essa semana o Lore preparou alguma coisa, Lore? O que nossa audiência não pode viver sem Olha, saber? filho da mãe, eu tenho sim, tá? Eu vou indicar para vocês um quadrinho. Ele chama Acúmulos. É um quadrinho do Gui V. Almeida. Ele conta uma história né, de descoberta, reflexão, aceitação. O Gui é sobre ele, a historinha mesmo, tipo, sobre a vida dele. Ele contou pro pai dele que ele era gay aos 34 anos, quando ele já estava quase para casar com o namorado dele, que era um namoro escondido, e ele ia para a Alemanha a trabalho. E o pai dele respondeu com: eu sempre soube, tá tudo bem. E aquilo para ele foi uma questão, né? Porque por mais que a aceitação tenha sido positiva, ele falou: como assim ele sempre soube e nunca falou nada? Enfim, a Cumulus tem essa ideia aí passa por todos os níveis aí da chuva até o arco-íris, né? Quando ele consegue se aceitar e entender que a história dele teve esse processo, assim. Foi um quadrinho que saiu por meio de uma campanha de ajuda, né? De incentivo coletivo. Eu contribuí porque eu achei muito interessante a narrativa que ia ser contada. Eu já recebi o meu livrinho e agora está na Amazon, né? Se você quiser comprar, está na Amazon Acúmulos, do Gui V. Almeida. Ele é digital ou é físico? É físico, é um quadrinho de capa dura, super bonitinho. Legal. E é legal você ter falado de financiamento coletivo, que a gente até esqueceu de falar, né? Quer dizer, eu esqueci de falar. Lá no começo, a gente também tem agora, gente. Aí estamos no Apoia-se, a gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas não, a gente está fazendo um podcast aqui. E se você quiser ajudar a gente a apoiar o nosso trabalho, para a gente melhorar aqui a qualidade do nosso trabalho, adquirir aí sei lá, uns microfones e tal, melhorar nosso trabalho, né? Você pode ajudar a gente lá no Apoia-se, que é apoie.se /último podcast. E você, Dani? O que a gente não pode viver sem saber? Só um parêntese sobre Apoia-se, lembrando que esse dinheiro não é para a gente viajar para as Maldivas, é para a gente melhorar os nossos equipamentos. Inclusive, meu fone deu problema hoje, o computador do Dan também, nós quase não gravamos hoje, porque a placa de som foi pro saco. Então, assim, né, é realmente para ajudar nós pobres, porque já acabou o patrocínio da Netflix. No máximo que a gente vai viajar é a Santa Efigênia comprar umas coisas. Exatamente. O que eu vou indicar hoje é uma série documental que eu vi no HBO na semana passada, e é muito louca, assim. Se chama Q, a letra Q mesmo, 2 pontos, Por Dentro da Tempestade, que fala sobre o movimento conspiracionista norte-americano do QAnon. Tipo assim, se a gente acha que as teorias conspiratórias, políticas, antivacinas, enfim, todas as problemáticas do Brasil são fodas, é porque vocês não viram esse documentário, porque nos Estados Unidos é muito pior. O pessoal é louco mesmo, fanático.
E assim, então eles mostram assim como que funciona esse grupo conspiracionista, esse movimento. Tem alguém por trás, que é uma pessoa muito foda, não sei o que, eles tentam descobrir quem é, e eles vão descobrindo quem está por trás de vários sites, né, conspiracionistas, não só essa suposta pessoa do QAnon, mas vários outros sites conspiracionistas, eles vão atrás das pessoas que estão por trás, e, gente, é um bando de Zé Ruela. É maravilhoso você pegar, tipo assim, meu Deus, tem alguém por trás que sabe tudo, assim, primeiro episódio, sabe? Tipo, tem uma pessoa que realmente sabe todas as coisas por trás do governo e tá trazendo tudo à tona. E daí cada episódio vem mostrando, vem desconstruindo, assim, sabe? O quanto são pessoas, gente, desocupadas, basicamente, que querem um biscoito na internet, assim, sabe? É muito doido, assim. Mas eles fazem conspirações lá muito piores, tipo assim, eles acreditam que a Hillary Clinton e outros políticos usam tornozeleira eletrônica porque eles são presos de uma... eles foram condenados por algum outro tipo de tribunal que tipo, é escondido e que ninguém sabe, mas eles já são condenados. Então, eles não deviam ser candidatos e tal, assim, né? E que existe toda uma seita satânica, pedófila, que está por trás de todos esses políticos democratas, né, que teoricamente seriam de esquerda, embora não exista esquerda de verdade nos Estados Unidos, em que, inclusive, eles se encontravam numa pizzaria. E, inclusive, já foram lá fazer atentado nessa pizzaria. E, gente, essa pizzaria não tem nada. Assim, pra vocês verem, assim, o quanto essas pessoas são loucas e o quanto isso gera problemas reais, assim, sabe? Enfim, assistam, é muito bom. Tem uns 6 episódios, mas vale muito a pena. É o famoso, olha, ninguém sabe, mas eu sei e eu vou te contar tudo, tá? Não tem como provar porque é segredo. Ninguém sabe disso, só eu sei. E se fizesse uma coisa aqui no Brasil, acho que nem é da Bitbop, né? Porque no primeiro episódio ia ter que mostrar que é o Carluxo. Todo mundo já Exatamente. sabe. Eu trouxe também uma coisa que vocês não podem ver sem saber, que a Anvisa aprovou a vacina Coronavac para crianças acima de 6 anos. Então, se você conhece uma criança, viu uma criança na rua, puxa ela pelo braço e leva para vacinar. Se você tem filhos, sobrinhos, leva para vacinar. Vamos, gente, vamos vacinar todo mundo. Você que ainda não tomou sua dose de reforço, depois de 4 meses, toma também. Você que não tomou a primeira e a segunda, vai tomar no cu e toma também. E vamos todo mundo se vacinar logo, porque eu quero ver gente. Eu quero sair, eu quero aglomerar em lugares fechados, pegar gripe, mas não Covid, tá bom? É isso. Eu acho que se você não tomou sua primeira dose ainda, você pode parar de escutar. Eu não quero que você seja um último. É isso. Sim, você está banido. Você tem que mostrar o comprovante de vacinação para poder ouvir a gente. Exatamente. E falando nisso, em ser um Ultimer, venha ser um Ultimer também no Instagram. Siga a gente lá no @ultimo.podcast. Você deve estar ouvindo a gente aí no Spotify e no YouTube, né? A gente está no Spotify e no YouTube como Último Podcast da Terra. Se você estiver no Spotify, dá um pulinho lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se estiver vindo no YouTube, dá um pulinho no Spotify, marca lá como para seguir a gente, ativa o sininho para receber a notificação quando sair um episódio novo. No Spotify você ouve o podcast de graça, então você não precisa nem ser assinante, você pode ouvir a gente lá de boa. No YouTube também, tudo bom? E é isso. Terminamos? Temos um episódio? Temos um episódio. E vamos ver aí qual vai ser a próxima polêmica que a gente vai comentar no último podcast Brasil, né? Eu tô ansioso pelo discurso do Tadeu. De eliminação? Verdade, temos um paredão aí, né? Hoje, quando tá sendo podcast, já vai ter uma eliminação aí, né? Isso. E vamos ver também como vai sair a Rafa Kalimann, né? Ao vivo, eliminado. Gente. Não, gente, é sério. Semana que vem o tema vai ser BBB de novo. Com certeza, não tenho dúvidas. A gente se vê depois da eliminação de Nayara Azevedo. Beijos. Será, gente? Vamos ver, né? Luciano. Olha lá, hein? Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.